Estamos de volta, primeiro podcast do ano que eu estou trazendo aqui no Me Aposenta, na OAB Tatuapé, com o apoio da Justec. E hoje eu estou com uma convidada especial. Eu falei para ela, eu chamei ela em outubro do ano passado, no IBDP. Eu nem tinha o projeto ainda. Ela falou, a hora que sair é só me chamar. Eu estou aqui com a doutora Andréia Rossi, advogada, previdenciarista, vice-presidente da comissão da OAB de Itaquera, membro da comissão da OAB de São Paulo, autora de diversos artigos jurídicos, membro do IBDP. O currículo dela é extensivo. Fora que é uma pessoa, assim, disponibilíssima para nos orientar, ajudar. Trouxe ela aqui, queria primeiro te agradecer. E hoje a gente vai falar sobre um tema que está muito em alta, que é sobre a fila do INSS. A gente vai falar aqui, falei para ela agora nos bastidores, a ideia do podcast é trazer informação com conteúdo verídico para as pessoas. E a gente vai falar da fila do INSS, como fazer essa fila andar, quais são os mecanismos, como é que funciona por detrás. A Andréia é totalmente envolvida nessa questão do por trás e de sistemas. Quando eu falei, ela falou, quero falar sobre isso, sobre o que eu domino. E ela domina muito, porque ela faz parte lá da comissão que integra e que luta pelos direitos tanto dos advogados quanto dos segurados lá no INSS. Obrigada muito, seja muito bem-vinda, a palavra é sua e faça desse podcast seu, assim. Imagina. Gente, é um prazer estar aqui, Bruna, é um prazer. Realmente foi lá em outubro que a gente conversou. Agora, ela não me contou que era o primeiro do ano. Isso eu fiquei sabendo agora na abertura. Poxa, que honra. Muito obrigada por estar aqui. É um prazer a gente conversar, a gente dialogar sobre coisas que afetam tanto os advogados e afetam a população, que não sabe, às vezes fica ali sem informação. E a gente sabe, aquilo que você falou tem todo sentido. A gente sabe que o YouTube é muito bom, que o Google é muito bom, que as redes sociais são muito boas, mas nem tudo que a gente vê lá é verdadeiro, é legal. Nem tudo que a gente vê lá é a maneira adequada de se trabalhar. E quando a gente tem a oportunidade de levar o conhecimento adequado, de levar o que é verdadeiro, seja lá para quem for, tanto para pessoas que são advogadas, que militam no previdenciário, quanto para as pessoas que estão ali observando os movimentos, porque sabem que vez ou outra, vão precisar da autarquia. Então, é muito legal essa sua iniciativa. Meus parabéns. E a honra em estar aqui é minha, viu? O que eu puder colaborar, o que eu puder trazer de boa informação, sempre conta comigo, porque esse é o meu modo de pensar também. Ai, o prazer é todo meu. Bom, então vamos começar a falar sobre a fila do INSS. 2025 acabou com quase 3 milhões de benefícios aguardando análise do INSS, virou o ano e nós pulamos para a casa dos 3 milhões. Eu costumo dizer que essa era uma proposta de campanha do atual governo, diminuir a fila do INSS, e ele entra no ano eleitoral com o maior índice, o recorde dos últimos 10 anos. E agora a gente que está ali atuando na área, militando no campo de batalha, está vendo essa fila cair consideravelmente, mas nem sempre de forma justa com o segurado. Aliás, eu costumo dizer que o INSS está passando, né, o trator por cima de muitos direitos, e a fila não vai adiantar diminuir a fila se eu negar direitos à população. Esse é o ponto. Porque de nada adianta, né? Eu negar, e aí eu falo, vai desembocar lá no judiciário, porque aí deixa de ser um problema do governo, né? E passa a ser um problema do judiciário, vai abarrotar o judiciário. Que já é abarrotado, que já é moroso, e vai para, no mínimo, conseguir os direitos básicos mínimos, né? Então, a gente precisa tomar uma iniciativa, e eu acho que a informação é a melhor forma de a gente combater essas injustiças. Primeiro de tudo, acho que a gente estava começando a falar aqui nos bastidores, a pessoa precisa entender como é que entra um pedido dentro do INSS. Às vezes a gente escuta o cliente falar assim, eu fui lá na agência para ver, e aí ele não entende que a agência que ele deu entrada naquele benefício que a gente estava falando aqui, a mantenedora, é a pessoa que vai
analisar o benefício. Primeiro, vamos falar como é que funciona a fila do INSS, o que é essa fila que todo mundo fala, né? E como é que a pessoa precisa, o que ela precisa entender e como que ela pode ali fazer para o dela andar, né? Então, tá. Vamos lá. Muito desses 3 milhões é por conta da abertura do aplicativo. Então, as pessoas, às vezes, elas não sabem se relacionar com o aplicativo e fazem um requerimento sem os requisitos, sem os documentos. A gente chama isso no direito de instrução. Você tem que instruir o requerimento, o pedido que você fez, com os documentos relativos àquele pedido. Então, cada tipo de pedido tem um determinado documento que você tem que juntar. O advogado não tem problemas com isso, porque ele sabe o que ele deve juntar. Mas a população tem bastante problema. Então, acaba que fica ali um requerimento aberto, conta para esses 3 milhões, mas, na verdade, esse requerimento não tem todos os documentos devidos, e aí ele vai para a exigência. Exigência é um procedimento que o INSS tem que fazer quando falta algum documento. Então, ele fala para o cidadão, você fez um requerimento, portanto, falta documento A, B, C. Faça a juntada desses documentos para que eu possa fazer, então, a avaliação. Então, uma das questões que o INSS diz que justifica essa fila é essa. A outra questão que eles falam é a falta do servidor. A gente sabe mesmo que tem não sei quantos anos que a gente não vê servidores sendo contratados, a gente não vê concursos públicos sendo abertos. Inclusive, houve aí um movimento para trazer servidores que já estavam fora, que já estavam aposentados, para fazer essa demanda que estava lá tão grande. E, no meu modo de pensar, o INSS até que está atuando. Porque, olha só, foi desenvolvido recentemente o que a gente chama de robô. Então, o que é o robô? No primeiro momento, quem tem contato com o requerimento que você produz não é o servidor, é um robô. E o robô, ele foi parametrizado, a inteligência artificial do INSS, ela foi feita de forma a saber se você juntou tudo, se você fez o requerimento adequado, e aí então ele vai, a partir das premissas que o próprio INSS deu, te dizer sim ou te dizer não num tempo curto, tá? Quem tem o primeiro contato com o seu requerimento, seja o requerimento feito pelo advogado, seja o requerimento feito pelo cidadão, é o robô, é a inteligência artificial. Por isso que você precisa saber manusear o sistema. Porque se você não souber, você vai ter um indeferimento em meia hora, um indeferimento em um dia. Por quê? Porque você deixou de fazer algum procedimento. E essa de passar trator, a gente também sente. A gente sente que a ideia nem sempre chega a nossa... ali manuseando os nossos processos, nem sempre a gente percebe o cuidado do INSS. Na maioria das vezes a gente percebe o trator. Então, isso é uma coisa que precisa mudar, né? Porque é um instituto de seguridade social. Ele precisa olhar para o cidadão, ele precisa ter esse viés de instrução do cidadão, de cuidado com o cidadão, e nem sempre a gente vê. E a gente vê muitos direitos sendo... tratorados. Não era a palavra que eu queria usar, mas vamos lá. Tratorados. E aí, a gente tem uma transferência de fila, Bruna. Porque olha o que acontece. O INSS nega, o CRPS recebe ou o judiciário recebe. Então, a fila diminui aqui para ir para lá. Cadê a eficiência do órgão público? Cadê a gente ter realmente o direito observado? Então, a gente precisa olhar isso com viés de solução mesmo, sabe? Olhar de outra forma. Então, assim, olha, ok, o INSS fala, não, eu vou para o judiciário. Não. Tem matérias que nós, previdenciaristas, sabemos que ainda que o INSS queira dizer sim, ele não pode. Porque ele é vinculado à norma. Então, o INSS, ele é travado na IN. Ele só pode fazer aquilo que a IN e as portarias permitem.
O decreto 3048 também é observado. Agora, súmulas vinculantes, temas que foram avaliados em repercussão geral, o INSS não observa. Então, ainda que o judiciário tenha esse tema como pacificado, o INSS não pode. Exemplo claro, um dentista autônomo, um profissional da área médica que atenda em seus consultórios. Essas pessoas, via de regra, têm direito à contagem de seu tempo como especial. Dentro do INSS, ainda que o servidor entenda que é devido, ele não considera, porque ele não tem normativa que dê a ele esta base. Se você vai para os temas em repercussão geral, foi julgado recentemente um tema, acho que é o 1291, se eu não estou enganada do número, e o STF acabou de despachar dizendo que não vai reconhecer como repercussão geral. Então, o que foi julgado lá no STJ é válido, ou seja, o contribuinte individual, médico e dentista tem sim direito de ter o seu tempo contado como especial. Agora, lá no INSS, a normativa fala só se for cooperado. Então, eu tenho um tema pacificado, mas dentro do INSS ele não é avaliado. Não sei se eu consigo me explicar. Deu para entender, sim. E voltando só um pouquinho, que é o que eu falo. Primeiro, a gente precisa saber separar o servidor da autarquia, do órgão, né? Porque muitas vezes a gente culpa o servidor do INSS, isso aí que você falou, não tem concurso público, as tarefas estão grandes, foi divulgado recentemente um número absurdo de servidores do INSS afastados por burnout, né? Eles têm meta, eles têm a instrução normativa, que é uma bíblia ali dentro do INSS, que a gente fala, no mundo do direito, ela tá lá embaixo na pirâmide de Kelsen, como uma hierarquia normativa. Mas dentro pro servidor lá no INSS, ela é a que domina. Então, ele tem que seguir aquilo lá. Então, muitas vezes, mas por que na justiça eu consigo e dentro do INSS não? Porque ele tem que seguir aquela instrução normativa, que é do órgão, as portarias, e a justiça não está vinculada a isso. Mas o que eu falo, eu costumo dizer assim, Andréia, eu sempre, quando vou explicar para estagiário, para cliente, primeiro as pessoas têm que entender a responsabilidade do INSS, né? O INSS está lá na Constituição, ele tem 3 caixinhas ali dentro da Constituição de serviços para a população, saúde, né? social. Que são a assistência social, a previdência e a saúde. E eu costumo dizer assim, a saúde é um direito de todo mundo, independente de pagar ou não. Então, acho que a vacina do Covid está aí para provar, né? As pessoas conseguirem entender que não adiantava eu ter dinheiro, que eu dependia do SUS. Então, podia ter o melhor convênio, que eu só ia conseguir tomar a vacina ali. E aí, o INSS é responsável por uma parte da assistência social, que são os benefícios assistenciais, o LOAS, que todo mundo conhece. E também a Previdência, que é lá um seguro que a gente paga, e quando vai usar, né, eu falo, você só pode ligar para a seguradora se roubarem seu carro se você pagar o seguro. Se você não pagar... contratar antes, ou na compra do carro, entendeu? Antes do evento. Se você pagava seguro, aí roubou seu carro. Não adianta você ligar para uma agência de seguro se roubaram seu carro e você não pagava. Então, é a mesma coisa. Então, o INSS ele tem essa responsabilidade, essa função social, que é justamente isso. Tanto administrar os benefícios assistenciais, que é o LOAS, e os benefícios previdenciários. E aí a gente junta isso numa população que nós temos hoje, cada vez com mais problemas de saúde. E aí, 2019, teve uma reforma que a gente já vem divulgando que não vai ser o suficiente para manter o rombo da Previdência. E aí é o que eu falo, você tem que entender que não importa a política, o cenário político, é assim que funciona. O INSS funciona para isso. Então, a gente tem que analisar isso, primeiro, que o servidor não é o responsável, né, ali tecnicamente, mas, de alguma forma, ele é o primeiro contato que tem ali com o benefício. E falando do robô, que é o que você falou, as pessoas podem falar, mas é por isso que é nega. Não, eu até acho muito bom o robô. Mas aí, o que você vai ter sucesso é saber instruir. E aí, normalmente, o advogado acaba sendo o viés dessa ligação, o necessário. Porque
o sucesso da análise do robô, da agilidade, também passa pelo advogado. E qual que é você vê assim, a importância para o advogado, apesar de que a gente está num momento crítico, né? Então, a gente fala, mas contratei um advogado e demorou. Mas ele tem mecanismos de utilizar. E aí a gente já vai adentrar para falar do acordo que a OAB tem com o INSS. Qual que é o papel da OAB nesse jogo que nós vivemos atualmente e o que tem sido feito por detrás para a gente melhorar, igual você falou, precisa melhorar, né? Então, fale para nós. Eita, que tem coisa para dedéu para a gente falar. Então, vamos lá. Primeiro que a gente precisa entender é que a instrução bem feita, ela agiliza, sim, o procedimento. O que acontece é que muitas pessoas, e não vou tirar sua razão, eles acreditam que como eu contratei um advogado, tem que sair mais rápido. Não, a gente não interfere no tempo da análise, a gente interfere na qualidade da análise. Então, a gente tem que entender que quando a gente vai no INSS, quando a gente tem contato com o site, tem uma informação lá. Você pode fazer sozinho? Pode. Agora, o sucesso de você fazer sozinho é algo que a gente ainda não consegue mensurar. Quando você tem um advogado fazendo esse processo, a gente tende a instruir de uma forma mais adequada e tendo tudo lá, a gente consegue garantir os efeitos financeiros, porque hoje a gente tem um tema julgado pelo nosso STF, nosso Supremo Tribunal Federal, cujo número é 1124, e esse tema, ele diz várias coisas, mas tentando aqui fazer um resumo muito simplório para a complexidade da coisa, ele fala de efeitos financeiros. Então, vamos lá. Se você faz um pedido juntando tudo que é adequado no dia 1º de janeiro, independente do servidor fazer essa avaliação, te dar o deferimento ou não, lá no dia 1º de janeiro do outro ano, você vai ter oportunidade de você receber retroativamente a data em que você fez o primeiro pedido, que é 1º de janeiro do ano que nós estamos, ok? Quando você não junta tudo, quando tem alguma prova faltando, quando há necessidade de uma perícia, quando a prova efetiva vem depois, você não vai receber no dia 1º de janeiro. Você vai receber, sei lá, dia 30/6, que foi o dia que você juntou a prova. Então, a gente tem agora uma questão muito além. A gente precisa entender que a juntada da documentação implica em desde quando eu vou receber. Outra questão muito séria nesse tema 1124 é o interesse de agir. Falando aqui de uma forma mais didática, é o seguinte: você pode discutir no judiciário, você pode discutir no CRPS, você pode fazer recurso disso, desde que tudo já esteja lá. Se você não juntou tudo no processo, você perde o direito de discutir isso no judiciário, mantendo os pagamentos desde aquele 1º dia. Então, mais do que nunca, a gente precisa observar a juntada, a qualidade do que você junta, para que você minimamente consiga ter uma visão da data que você vai começar a receber, da data em que os efeitos financeiros vão ser estabelecidos. Dentro do INSS, a gente tem sim uma meta, uma métrica de trabalho muito forte, porque o servidor ele precisa dar conta, um servidor precisa dar conta do que seria necessário para 10, 15, 20 pessoas. E a gente não tem solução para isso, e a solução passa pelo concurso público. Só que até que esse servidor saiba manusear os sistemas, porque uma coisa muito legal também é a gente falar o seguinte: como é que o servidor vê? O INSS ele não tem um sistema, ele tem vários sistemas. Então, ele tem o Prisma, ele tem o Plenos, ele tem o SAB, ele tem enfim, vários outros sistemas que vão dando para ele questões. Então, ele concede aqui, ele avalia lá, ele muda para cá. Então, o servidor ele tem que ter várias visões para conseguir fazer acontecer, para conseguir dar ali uma concessão. Essa questão exige treinamento.
não é do dia para a noite que a gente vai conseguir ver essa questão sanada. Aí eles criaram o robô que a gente já falou, criaram a fila nacional, que mais ou menos como é que é a fila nacional. Antigamente, a gente tinha uma questão presencial. Então, eu ou a Bruna, nós íamos lá no INSS, por exemplo, aqui do Tatuapé, tá? E falava, olha, eu tenho uma aposentadoria para protocolar. Aí a gente juntava tudo bonitinho e o servidor protocolava. O servidor abria uma tarefa. Esta agência que eu ingressei para abrir a tarefa, era ela que ia analisar, era ela que faria ali, sei lá, alguma exigência, se fosse o caso, era ela que concedia, ela era que gerenciava o pagamento. Então, ela fazia do A até o Z. Hoje, a gente tem a fila nacional. Então, a gente tem o protocolo online e este procedimento fica numa fila virtual, lá em cima. O servidor de qualquer lugar que acabou um procedimento, ele pega este próximo. Pode ser de qualquer estado, não tem limitação. A fila é nacional, então qualquer servidor de qualquer lugar que acabou uma tarefa, pega. Isso também acaba propiciando uma certa celeridade. Por quê? Porque você imagina que antigamente a agência do Tatuapé, ela era abarrotada, super lotada. Aí você chegava, sei lá, em Presidente Prudente, a agência estava com menos serviços para fazer. Então, você tinha um lugar com servidores, não digo ociosos, mas mais tranquilos, enquanto você tinha um outro lugar com servidores com um volume absurdo de coisas. Então, tudo isso, o INSS colocou no ar como uma maneira de diminuir a fila. Só que isso não foi suficiente. Aí entra o AtestMed. Então a gente vai trabalhar com documentos para que todo mundo avalie os documentos, depois, se o caso, tem uma visão presencial. Então, assim, você vê uma autarquia tomando providências, tentando fazer com que a inteligência artificial seja um aliado neste momento, mas isso não é o suficiente. A gente precisa de humanos. E humanos, na minha humilde opinião, humanos que avaliem, que saibam avaliar. Porque senão a gente vai ter mais indeferimentos e troca de filas. Hoje, o INSS é o maior réu. O maior polo ativo do Brasil é o INSS. Antigamente a gente tinha um problema sério com telefonia móvel. Tinha, claro, e a Vivo eram os recordes. Gente, o INSS disparou há muito tempo. E até talvez isso tenha trazido os olhos para o direito previdenciário. Hoje o direito previdenciário está até na prova da ordem. Justamente porque as pessoas começaram a enxergar que é um ramo que você não pode sair pedindo, que não é tão fácil quanto parecia, que não, começaram a olhar o direito previdenciário com os olhos diferenciados. Então, a gente vê tanta questão aí envolvendo, tanta situação. Eu estava falando para a Bruna no começo que a gente precisa parametrizar as coisas, a gente precisa atuar. E aí vem aquilo que você me perguntou sobre o papel da OAB. O que a OAB fez? A partir de tantas questões, a OAB, ela não sei para quem não sabe, né? É legal aqui a gente instruir, mas a OAB de São Paulo e as OABs de uma forma geral, elas são desenvolvidas, elas são divididas em comissões. Então, tem uma comissão que trata dos problemas do direito civil e tem a comissão que trata dos problemas do direito previdenciário, dos problemas, das soluções, das melhorias, das contribuições. Então, a Comissão de Direito Previdenciário da OAB São Paulo, ela começou a dialogar de uma forma diferente com o INSS de São Paulo. E isso é legal, Bruna. O INSS, ele é dividido tal qual as OABs. Se você for olhar, a gente tem uma OAB federal e temos as seccionais. O que são seccionais? São OABs dos estados e temos as nossas OABs aqui, que são as divisões que a gente tem de bairros, de regiões. Então, a OAB de Tatuapé, ela trata dos casos dos advogados, acho que do Carrão, de Tatuapé, não sei se do Belém, enfim, tem vários bairros
que a OAB do Tatuapé abarca, que são as regionais. Então, a gente tem as regionais, a gente tem as estaduais e tem as federais. O INSS é a mesma coisa. Lá, o INSS, embora seja nacional, lá na divisão do INSS, você tem as superintendências regionais. Então, aqui, quem trata de São Paulo é a SR1. A SR2 trata de Minas, a SR3 trata do Rio. Depois você tem a SR Sul, tem a SR Norte e Nordeste, você tem SRs de cada região que tratam. Então, a OAB São Paulo foi bater lá na SR1, que é a sua correspondente. Falou, SR1, a gente precisa estreitar os laços, a gente precisa entender quais são os problemas do INSS e vocês precisam entender quais são os problemas da advocacia paulista previdenciária. Então, a gente desenvolveu ali um relacionamento, então a gente tem reuniões periódicas, a gente leva as questões para o INSS e entende também um lado de lá e faz normativos juntos e desenvolve cartilhas para que o advogado saiba tratar melhor os processos. A gente teve um sucesso tremendo que foi o guichê virtual em meio à pandemia. Gente, a gente estava com tudo travado. Como é que você ia fazer? Então, tudo isso saiu de diálogos que o INSS fez com a Comissão Previdenciária e temos avançado. Então, o que a gente precisa entender é, quanto mais a gente trouxer para a comissão, seja a sua comissão local, ou seja a comissão estadual, todas as questões que causam entraves nos processos, mais sucesso a gente vai ter. Porque é uma construção conjunta. A gente não consegue bater o pé na porta do INSS e fazer com que ele avalie. Não é assim que a gente trabalha. É com diálogo, é com demonstração do que está complicando, demonstração do impacto disso na sociedade, é que a gente vai conseguir construir um direito social melhor. Porque é isso que a gente busca. A gente busca o nosso pleito atendido com qualidade, porque muitas vezes a gente é obrigado a falar para o nosso cliente, escuta, eu vejo o direito, vou lutar contigo, mas pode ser que eu só consiga lá no judiciário. E a gente tem o Trema 350 que nos fala o seguinte, olha, você tem que ir primeiro protocolar, você tem que ir primeiro ir para o INSS. Agora, tem muitos casos em que o INSS fecha os olhos para um direito real, em que ele não faz uma justificação administrativa, em que ele não faz uma pesquisa externa, em que ele não faz uma abertura de exigência, ele indefere e aí eu vou para outros lugares porque o cidadão precisa daquele benefício. O cidadão não pode ficar à mercê de uma autarquia que tem seus problemas, mas que nada justifica. Tanto nós quanto o INSS deveria olhar para o cidadão, porque o final é o cidadão. O final é o benefício que significa comida na mesa. Diferente de outros ramos do direito que não são tão prementes. O fato de você, às vezes, demorar numa situação judicial não causa, às vezes, a fome. E no caso do previdenciário, gente, o benefício previdenciário é a tradução do benefício previdenciário é o pão na mesa. E não é nem a carne, é o pão. Exatamente, é o simples, né? É o básico. A gente garantir o direito previdenciário é garantir o mínimo de sobrevivência, né? Porque a gente sabe que, isso falando até em aposentadoria, o teto da Previdência é R$8.000. Então, assim, uma pessoa que contribuiu, ela tem uma renda muito superior. Então, a gente sabe que hoje vem para suprir o mínimo e que muitas vezes vai tirar você da linha da fome. E eu acho que isso é uma preocupação muito grande da sociedade como um todo. Inclusive, existe um acordo entre o Ministério Público, entre a Defensoria Pública e entre o INSS que limita, desde 2021, os prazos que o INSS tem para analisar benefício. A administração pública, a lei da administração pública diz que eles têm 30 dias, mas diante de toda a infraestrutura que uma autarquia como o INSS precisa, foi flexibilizado aquilo ali, né? Então, a gente tem benefícios como, por exemplo, um auxílio-doença precisa ser concluído em 45 dias, um salário maternidade em 30, uma aposentadoria em 90, e a gente não vê isso na realidade, né? Então, na realidade, a gente vê que
passa-se de 90, 180. E só te cortando um pouquinho, é muito complicado isso. Você já leu o tema 1066? Que é esse? Olha só. O tema 1066, acho que é no 6.1, 6.4, enfim, não acho que é no 6 e no 14. Ele fala o seguinte, a razão, né, realmente, tanto entendendo a situação que o INSS vive, quanto trazendo para o cidadão a melhor situação possível, você tem ali uma redefinição dos prazos. Só que lá fala que isso duraria por 24 meses. A vigência era 6 meses da publicação e a duração é por 24 meses. Já passou esse prazo. Sim, foi em 2021. Foi em meio a uma pandemia, né? Já passou esse prazo e a gente não revisitou a matéria. E continua. E se revisitar, vai ter que ampliar os prazos. Porque nem aqueles foi possível Nunca cumprir. foi cumprido, Não. né? Nunca foi cumprido. Entende? E tem uma outra coisa que a gente estava conversando também fora. Quando você tem uma lei do processo administrativo, não é ignorada a palavra, mas não vem outra aqui na minha memória. Quando você tem uma lei do processo administrativo que não está sendo cumprida, vamos melhorar. Violada. Não está sendo cumprida, violada. Você tem um tema 1066 que também não está sendo cumprido. Para onde você vai? Então, assim, é uma situação muito complexa e muito necessária de ser mencionada, sabe? Aí agora, então, para onde você vai? De forma prática. Tô com benefício lá, aguardando análise, seja eu o advogado, seja eu o segurado. Quais são os métodos que eu tenho, quais são as ferramentas disponíveis que eu tenho hoje para fazer com que o tema seja cumprido ou para fazer que o meu benefício seja nada, que a fila anda. A ideia fazer a fila andar. Ou pelo menos o meu sair desta fila e ir parar na mão do servidor e ser analisado. Quais são os mecanismos? Primeiro, administrativos, né? Que eu faço ali na forma administrativa, e o judicial. Eu falo para o cliente, eu nunca menti, nenhum cliente senta no meu escritório e isso não escuta. Eu posso pedir, eu preciso de advogado para isso? Não precisa. A minha função não deveria existir se a autarquia cumprisse o papel dela. Você não precisa. Mas acredite, eles vão usar os melhores advogados do Brasil. Eles têm um arcabouço, né, para... Tem a AGU à disposição. Entendeu? Tem a AGU, então tem todo... E eu falo muito mais, viu? Não só a AGU, tem Ministério Público, tem muita gente que acaba ajudando o INSS. Você escolhe como que você quer entrar nessa guerra. Então, primeiro, quais são as ferramentas e mecanismos administrativos que o segurado tem para fazer esse processo dele ser analisado, para fazer a fila andar, e como é que faz isso? O segurado tem poucos, tá? Por quê? Porque o segurado, ele tem a agência e ele tem o 135. O 135, é bom que se diga, ele não é um atendimento feito por servidores. É um atendimento, é um canal, tá? Não é a comparação correta, mas é como se fosse um telemarketing que atende e faz o transporte da informação para o INSS. Então, ele tem um sistema que ele coloca ali, olha, segurado ligou cobrando. E o INSS, de alguma forma, vê isso, mas eu não sei a efetividade disso, tá? A gente não tem métricas em relação a isso. A advocacia, ela já tem outros meios para cobrar. O primeiro meio que a gente fala é o guichê virtual. O guichê virtual é um procedimento liberado apenas aos advogados que têm vínculo com o ACT. Então, ele tem que fazer o seu ingresso, ele tem que solicitar o seu ingresso ao INSS Digital. Através desse ingresso, ele tem acesso ao guichê virtual. E lá ele vai ter um horário que ele vai marcar com um atendente. E esse atendente, sim, ele é servidor de carreira, ele tem acesso aos sistemas. E aí ele vai fazer com que esse registro de pedido de andamento, de pedido de celeridade aconteça. E ele tem algumas maneiras disso fazer andar. Então, para quem que ele vai enviar isso? Quando você faz um requerimento, você determina qual é a agência que vai manter o seu benefício. A gente chama de agência mantenedora. Então, essa agência vai responder por este requerimento a partir de que data, até que momento, como é que é. Então, ele tem ali essas premissas muito bem definidas.
Depois ele fala, olha, se o benefício foi indeferido, eu não tenho uma agência mantenedora, mas eu tenho uma agência que foi determinada pelo advogado, então é para ela que vai também o caso. E se não tem nenhuma, ele tem que assumir esta tarefa para que ele, então, a gerência executiva dele dê andamento. Então, a gente tem esses caminhos que o guichê virtual tem que tomar, que o servidor do guichê virtual tem que tomar. Fora isso, a gente tem as ouvidorias, tanto a da OAB quanto o Fala BR, que é a ouvidoria nacional. E aí, gente, eu vou fazer um apelo aqui pessoal. A gente precisa tirar um minutinho do nosso escritório, da nossa demanda, a gente precisa fazer o Fala BR, a gente precisa fazer a ouvidoria da OAB. Por quê? Porque a gente precisa ter números, meios, registros para pleitear melhorias. Então, a gente tem uma reunião da comissão com a OAB, a OAB tem uma reunião da comissão com o INSS e a gente leva essas questões. Escuta, tem tal e tal procedimento que está com maior prazo, olha, tem tal e tal procedimento que não foi atendido, olha, eu preciso de andamento nesses procedimentos. E quando a gente não tem números, quando a gente não tem advogado reclamando no canal adequado, a gente fica fragilizado para se dirigir ao INSS. O INSS enxerga o processo dele como maravilhoso. Por quê? Porque de 3 milhões de processos parados, eu tenho 100, 200 reclamações no Fala BR. Uau. A Ouvidoria Nacional não vê o advogado, o cidadão, reclamando dessa demora. Cadê a quantidade de números? Tanto é que recentemente foi vinculado. Você só podia pedir celeridade no guichê virtual se você tivesse o registro do Fala BR. Por quê? Porque o próprio servidor está cansado de pedir um concurso, uma melhoria, mas não há abertura de vagas justamente porque não há registro no Fala BR. E aí as pessoas, e eu vou me incluir, né? Se usurpam a questão, não funciona. Mas aí não funciona, né, nessa ótica que você trouxe, assim, brilhante, que amanhã eu tô chegando no escritório e vou falar, vocês têm uma lista, até o final do dia eu quero todas as reclamações no Fala BR, porque não é algo tão complexo, né, é algo bem simples, e realmente, quando você não tem números, não tem ações para tomar isso. Aí a gente usa em tudo, né, no escritório. Então, assim, usar do fato de que, não funciona... Sim, de efetividade prática pode ser que não. Mas também. Que eu tô fazendo mas exatamente, como é que eu tenho 3 milhões de benefícios em análise e tenho 100, 200 ou até 1.000, que fosse 1.000, né? 1.000 reclamações. Tem um percentual micro. É mínimo. Ínfimo. Ou seja, a população está satisfeita com o serviço prestado. Ainda que não, porque não adianta eu reclamar nas redes sociais. Porque ali não tem métrica nenhuma, né? Exatamente. As pessoas reclamam nos WhatsApps e os clientes vão no escritório reclamar. Só que, gente, o WhatsApp não gera número de protocolo. O WhatsApp não tem um mandamento formal. E no 135 você já falou que... Não, o 135 funciona. Funciona, mas a gente não tem uma certeza ainda, porque não tem uma métrica de quantas pessoas estão ligando ali para reclamar. Isso, o 135 funciona. Quando eu digo funciona, o que eu quero dizer? O 135 registra. Agora, se esse registro vai para uma métrica para justificar mais funcionários, um concurso público, uma alteração de sistema, não. Porque o meio de você reclamar pela lei é a Ouvidoria Federal. E a Ouvidoria Federal trabalha pelo Fala BR. Então, lá é que tem que sair as informações de quantidade de processos que já estão com os prazos da lei do processo administrativo ultrapassados, já estão com os prazos do tema 1066 ultrapassados e você não consegue fazer nada. E aí, sabe o que a advocacia faz? Pós tudo isso, um mandado de segurança. Então, eu tenho que acionar o judiciário, porque o mandado de segurança nada mais é do que isso. Juiz, o procedimento não foi cumprido. Seja o procedimento escrito na lei do processo administrativo ou o procedimento determinado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 1066.
Aí o juiz tem que determinar, INSS, faça. Então, eu tenho que acionar o judiciário para que aqui seja cumprido. Então, a sua pergunta foi, como a fila anda? A fila para o advogado anda a partir de ouvidorias, a partir de mandado de segurança, ou então, num indeferimento inicial, você vai para o judiciário com uma ação de concessão propriamente dita. Então, essas são as maneiras da gente fazer andar. Agora, no administrativo, eu preciso mudar a filosofia do meu escritório para que eu tenha ali, sei lá, meia hora por semana, um período X por semana, só para fazer Fala BR. Porque se eu não fizer, a administração federal não vai enxergar essa indignação que os WhatsApps têm. Não vai enxergar essa indignação que o seu cliente, que o meu cliente tem lá no nosso escritório. Doutor, eu não consigo comer porque o meu benefício por incapacidade, que é substitutivo de salário, não saiu ainda. Doutor, eu tenho uma aposentadoria PCD que não saiu ainda, que nem perícia tem. Então, a gente tem que transformar o que acontece no nosso escritório como algo que a administração pública vê. Como é que eu transformo isso? Pelo Fala BR. Entendi. Então, realmente, é questão de a gente também cumprir com o nosso papel, né? Eu falo, é a mesma coisa, furto de celular, não vou registrar, se você não registra, a gente não consegue mapear. E para mapear, então, o Fala BR é uma função administrativa. E eficaz na questão de metrificação, ainda que não traga é claro que eu tenho várias reclamações em Fala BR, mas não vejo a efetividade. É o que a gente tem, gente. E tem que usar, né? Infelizmente a gente tem que, e felizmente, né? Porque a gente pode, outrora nem isso a gente tinha, não tinha registros, não tinha informações, e eu falo, as redes sociais são umas ferramentas extremamente importantíssimas para o exercício da cidadania, sim. Eu concordo, chega muita gente no escritório, eu vi um vídeo no TikTok, às vezes a pessoa não tem direito, né? Não tá, aquilo foi só uma chamada, não leu talvez nem tudo. Eu nem costumo dizer que o advogado, né, mentiu, já disse a ministra do STF, o advogado não mente, né, conta uma história diferente ali da percepção dele, mas eu falo, o quanto de gente assentou no meu escritório porque viu um vídeo e nem sabia que tinha esse direito, né? Então, judicialmente, a gente tem as ferramentas que é uma nova ação, um mandado de segurança e tem as reclamações administrativas, tem o guichê virtual. Para quem não entende, então eu tenho esse monte de sistema aí. Tem diferença eu fazer um requerimento no 135, na agência, no meu INSS ou no INSS digital? Dentro dessa fila, tem alguma forma que é mais rápida? Ou não muda nada? Não, até por uma questão de gravidade, não tem forma mais rápida ou mais lenta. O que tem é a forma mais eficaz. Então, o que acontece? Algumas coisas você consegue fazer pelo 35. Ou pelo 0800, 135, 0135, que é o telefone da advocacia, né? Se você é cidadão, você vai ligar para o 135. Se você é advogado representando o cidadão, você vai ligar para o 0800, 135, 0135. Tem essa diferença. São centrais diferentes, porque uma é para a advocacia, o outro é para o cidadão propriamente dito. Lá, você não consegue fazer todos os requerimentos. O INSS, o 135, ele vai te orientar a fazer pelo aplicativo. Então, fonte de entrada de massa, a gente tem duas. O aplicativo e o INSS digital. Quando o processo chega no INSS, quando o requerimento chega no INSS, quem vê primeiro o requerimento é o robô. E aí não importa se você fez pelo meu INSS ou se você fez pelo INSS digital, tá? Quem vê o primeiro é o robô. Se o robô consegue, pelos parâmetros que ele tem ali, conceder de pronto, ele vai conceder e acabou. Quando ele não consegue conceder de pronto, ele vai indeferir de pronto. Porque falta alguma coisa.
Então, a gente percebe que os indeferimentos feitos pelo meu INSS, pelo cidadão, são em número muito maior do que pela advocacia. Porque os indeferimentos, eles partem de uma premissa de que, olha, eu vou fazer o pedido aqui e não sei se eu cumpro os requisitos. Agora, quando o advogado faz pelo INSS digital, ele já tem essa visão e ele já cumpre, então, todas as premissas ali. Então, a chance de indeferimento mais rápido é pelo meu INSS. A chance de sim é muito maior quando você faz com um profissional que consegue avaliar melhor ali as suas condições e, no caso, pelo INSS digital. Aí, quando existe o deferimento ou o indeferimento pelo robô, o processo está findado. Mas existe um terceiro parecer do robô, que é preciso que um servidor avalie isso. Exemplo, tem um PPP. Exemplo, tem um tempo rural, que você vai fazer na aposentadoria híbrida. Exemplo, tem um tempo de professor. Militar. Tem uma CTC que tem que ser avaliada, de alguma forma. Então, nesses casos, o robô faz ali as premissas iniciais e aí ele encaminha isso para um servidor. Aí o servidor vai saber se quem peticionou foi um advogado ou não e vai ali dar andamentos diferentes ao processo. Normalmente para concessão, quando tem tudo, para uma exigência, se o caso for, né, para conduzir a partir dali o processo. Então não dá para te dizer se tem um que é mais rápido, um que é menos rápido, da concessão, mas dá para te dizer do indeferimento. O indeferimento costuma ser muito mais rápido e em número muito maior quando o cidadão faz, porque ele não tem as premissas necessárias para fazer. E aí a gente ficaria horas aqui, né? Vamos caminhar para o final para uma coisa que você falou, que eu até ia trazer, mas na hora que ela falou, eu falei, era sobre isso. Para quem não me entendeu, o INSS digital não é o meu INSS do aplicativozinho que você tem no celular. O INSS digital é um sistema disponibilizado aos advogados inscritos na OAB, que tem o convênio, e a gente consegue fazer os requerimentos pelo sistema do advogado. E eu assisti uma sustentação oral de um recurso, estava lá esperando várias sustentações orais, e um processo em que os advogados, a sustentação oral é quando o processo já está em recurso, e aí vai para 3 juízes analisar, e aí o advogado tem a oportunidade ali de falar o que está escrito ali no processo, mas ele pode chamar atenção pelo ponto principal. E se tratava de uma aposentadoria especial de um metalúrgico. E eu tive o cuidado de olhar o número do processo para saber que aquele processo já tramitava no mínimo há 3 anos. E o reconhecimento era sobre a aposentadoria especial, se ele tinha direito ou não. E até foi reconhecido. Só que não foi reconhecido, já aplicando o novo tema, os efeitos financeiros, por uma única inobservância. O segurado, quando fez o pedido da aposentadoria, ele não clicou que tinha tempo especial. Ele até juntou o PPP. Ele até juntou os documentos, segundo, parecia que alguém tinha orientado, você tem que fazer assim, assim. Mas ele não clicou. Ou seja, 3 anos que ele perdeu porque ele não clicou naquela informação. Porque a gente, né, brasileiro não lê manual, né? Brasileiro não lê manual, brasileiro não lê pergunta, vai naquele... desse tamanho. É um negocinho desse tamanhozinho lá. E ele nem sabe muitas vezes o que é tempo especial. Para mim, tudo que eu trabalhei é especial, né? Eu trabalhei... A minha vida foi minha vida. Olha aqui para minha mão. Então, ele não clicou. E naquele momento, ele perdeu 3... Aquilo me doeu a alma, gente. Eu falo, como pode uma pessoa ser punida? Vamos transportar isso para a realidade. Olha o tanto de dinheiro que essa pessoa vai perder ou não conseguir se aposentar. Né? E eu falei, ele trabalhou. A gente não olha para o caráter humano, a gente olha para o caráter legal. A lei diz que ele tinha que oportunizar o INSS, ele não oportunizou. Então, além de eu ter todos, a gente falar da fila do INSS, a gente falar dos sistemas que tem lá dentro, do servidor, como é que a visão do servidor lá dentro, como é que ele está ali aplicando a legislação do INSS, que muitas vezes foge, né, do que está no judiciário, porque que saber fazer vai ser determinante no sucesso
do seu benefício ou não. Por que isso? Falar um pouquinho mais desse tema, assim, só para as pessoas entenderem a gravidade, porque passou, acho que tão despercebido para quem não é do mundo do direito, para a gente ficamos de cabelo em pé, né? Porque muitas vezes o segurado vem até a nós com indeferimento. São poucos que vêm, né? Olha, eu quero fazer o meu pedido de auxílio-doença, que é desde o começo. A maioria já foi lá, bateu na porta do INSS, veio com a negativa. Ou indeferimento demora. Ou demora. Aí, quando você vai ver, o direito já foi. Não tem muito o que você fazer. Então, por que esse tema é importante e como isso é fundamental hoje para a população e está muito despercebido nisso? Doutora Bruna, a professora Priscila Machado, que é uma pessoa que eu prezo muito, ela fala que a advocacia previdenciária não é para os fracos, não é para os covardes. E não é mesmo. Por que não é? Porque eu preciso entender da IN e as suas portarias, preciso entender de processo civil, preciso entender aonde eu coloco o quê, ainda preciso dominar os sistemas. Porque isso que você está me falando, eu já vivi. Vários colegas já viveram e a gente já chorou juntos por muitos casos iguais a esse. Até antes do tema 1124 ser definido lá pelo Supremo Tribunal Federal, a gente tinha aqui no nosso TRF3 vários juízes rejeitando os processos ou julgando sem interesse de agir, porque o INSS sacou isso. Olha só, o que é que eu falei para vocês? Que o primeiro contato com o processo, quem tem é a IA. É o que a gente chama de robô. Então, o robô, ele não vai olhar o que você juntou. Ele vai olhar primeiro os parâmetros. Então, a Bruna fez um protocolo. Se a Bruna deixou de juntar, exemplo, uma procuração, isso é caso de exigência. Sem problema nenhum, vem para cá. Agora, se ali no processo algum clique deixou de existir, o robô nem vai passar para um servidor. Por quê? Porque lá no processo, um dos parâmetros que o servidor tem é o seguinte: nas relações previdenciárias, vai existir ali o tempo que o servidor, que o segurado tem. Ok? Exemplo, uma aposentadoria por idade. A data de nascimento do cidadão vai ser observada. Ele tem 65 anos? Ok, então ele é elegível. Se ele tem 64, nem passa para o próximo tópico, já indefere porque você não tem os requisitos. Passa para o tópico 2. Ele tem 15 anos? Não tem. Se o cidadão não colocou ali o tempo rural, o tempo de uma carteira profissional que não está no CNIS, o robô nem vai olhar se você juntou, porque você não acrescentou nas relações previdenciárias. Então, o robô vai olhar ali, tem 13 anos não é elegível não direto. É aí que o robô entra. Na mesma lógica, um PPP. Você pode juntar o PPP mais lindo, mais perfeito, com NEM, com tudo lindo. PPP perfeito. Se você não clicou que existe um tempo especial, esse PPP sequer vai ser visto. Então, a gente viu isso muito forte. Qual é a dica? A gente precisa aprender a mexer no sistema. Falando em sistema, posso fazer a última pergunta? Deve. Que essa eu acho que é a campeã do escritório. E ontem eu estava na academia e veio uma senhora falar: minha aposentadoria foi negada, mas eu tenho tempo, eu tenho 34 anos, agora eu fui falar com o advogado falou que veio negado, foi 29 anos. Aquele sistema do INSS mente? Aí eu estava no meio de um monte... não é mentira daquele do sistema, né? Aí eu tava no meio de um monte de mãe ali e falei assim, eu não vou dizer que ele mente. Eu não posso dizer para você, o simulador do INSS mente, mas ele também não diz a verdade, muitas vezes. Dá para confiar no sistema do INSS na questão do simulador de aposentadoria? Não dá, gente. Várias são as questões. Antes de vir para cá, eu estava conversando com a Bruna, que eu falei que meu dia hoje foi cheio. Antes de vir para cá, eu fiz 2 atendimentos. E um desses atendimentos foi de um cidadão que trabalhou por 13 anos com laminação de vidro e tal.
E esse cidadão, ele tem paralisia infantil. E num determinado momento, ele teve uma afetação muito grave nos quadris. E ele ficou impossibilitado de trabalhar. Ele teve uma alteração de saúde muito, muito séria e ele não conseguia se locomover mesmo. E aí ele ficou simplesmente por 16 anos e 9 meses em auxílio-doença. Quando você entra lá no sistema, você tem 13 anos de atividade e 16 anos e 9 meses de auxílio-doença. Dava um total de 29 anos de contribuição. Ah, super elegível, 65 anos de idade e 29 anos de tempo de contribuição. O que ele fez? Aposentadoria por idade. Aí, o INSS devolveu na hora e estava lá no simulador. Sim, você tem direito à aposentadoria por idade. E ele imprimiu essa folhinha, fez o requerimento formal dele sozinho e veio a negativa. Aí ele foi no meu escritório hoje e eu expliquei para ele. Eu falei, senhor, o senhor só tem 13 anos. O tempo que o senhor ficou em auxílio-doença não conta. Benefício por incapacidade temporária só vai contar como tempo de contribuição se o senhor intercalar uma contribuição. O senhor teve a alta do INSS, não te orientaram a intercalar, então esses 16 anos não vai contar. Mas está aqui no simulador. Mas o simulador... Então o senhor vai lá brigar com o INSS, que realmente está aqui. Eu estou vendo que está aqui. Só que não está aqui. Porque na hora que o INSS vai analisar, ele não vai considerar esse tempo. A mesma coisa acontece com o PPP. Se o cliente tem um tempo especial reconhecido, ele vai aumentar esse tempo em 20% se for uma mulher e em 40% se for um homem. Mas o INSS considera isso? Não. O INSS considera muitas vezes vínculos que estão com algum tipo de indicador? Não. Eu costumo dizer para os meus clientes, de uma forma geral, que indicador indica problema. Se o vínculo está com indicador, pode acreditar... Lá no final do CNIS seu tá lá. Tá escrito os indicadores, mas o indicador tá lá no vínculo. Tá lá no vínculo e a legenda tá lá no final. Então, o indicador lá do vínculo... O vínculo tá com o indicador, levanta os cabelos, porque você não sabe se ele vai ser considerado. Tem indicadores que só indicam ali alguma questão especial, mas tem indicadores que podem invalidar o seu vínculo. Então, não é porque o sistema, a simulação tá falando que dá, que vai dar. Ele mente para dizer que vai dar e também mente para dizer que não vai dar, porque justamente o caso do PPP, algum vínculo que não foi fechado. Então, períodos do serviço militar que não conta, outros períodos especiais, ele não vai contar aquele período. Então, ele mente e mente. Aí eu quis dizer, ele não mente, mas ele não é confiável. Ele não é confiável. Ele entrega uma realidade que ele não é tem verdadeira. ali, que não é verdadeira e que só vai ser visto quando isso cair na mão do servidor, quando você estiver fazendo o seu benefício, que aí ele vai enquadrar dentro de tudo aquilo que a gente já falou. Exatamente. É claro que um advogado treinado, né? Eu falo que o olho treinado, né? Ele consegue identificar muitas vezes isso antes e já fala se tem direito aqui ou se não tem direito. Isso. Então, eu acredito que a gente fechou com chave de ouro, porque eu acho que esse é o maior problema da população. Ela vai direto no não, mas o simulador do INSS fala quando que eu tenho direito ao benefício. E eu costumo dizer... E ela acredita. E eu costumo dizer ali, por exemplo... Ali nem tem a simulação da aposentadoria de um PCD. Professor, PCD. Que eu acho que a maioria das pessoas poderiam, né, buscar esse caminho, porque eu não tenho um fator da idade, e nem sabe, porque ele não vai te contar. Bom, André, eu acho que a gente falou de tudo aqui um pouco. Nós poderíamos ficar muito mais. Muito mais. Queria te agradecer mais uma vez. Eu aprendi muito mais do que, assim, superou minhas expectativas. Eu já amanhã no escritório tenho reunião lá para falar algumas coisas que a gente vai ter que mudar, porque não adianta se lamentar, né? E é o que você falou, benefício previdenciário, benefício assistencial é a diferença de um prato de comida que é um pão, né? Não é nem uma carninha, não é picanha, é o pão na mesa. É para garantir o mínimo. E eu acho que a função do advogado é ir buscar esse conhecimento de conhecer não só das leis, não só do direito processual, mas também do sistema,
para poder trazer mais efetividade para a população. E a ideia do podcast é que a população use isso, né? Ainda que não queira optar por um profissional, que ela use de forma a ter, porque acho que todo mundo tem que caminhar para uma sociedade mais justa, mais digna, e eu acho que isso reflete em todas as outras áreas da nossa vida. Obrigada, viu? Exatamente isso. Eu que tenho que agradecer demais. Eu costumo dizer que a gente precisa, ali, se voltando, né, para a Bíblia, tem uma expressão lá em Josué que fala: seja forte e corajoso, não desanime, né, não tema, que o Senhor é contigo. E isso, para mim, é alguma coisa assim muito real, sabe? Porque a gente está ali para defender alguém. Quando você recebe a carteira da ordem, quando você se coloca numa posição de advogado, você tem uma missão tão grande, no caso do previdenciário, obviamente, que é o que brilha meus olhos, né? Você tem uma missão tão grande, e essa missão, ela permeia o pão na mesa. Então, eu acho que qualquer coisa que, sei lá, vai ser difícil manusear o mandado de segurança, vai ser difícil fazer isso, gente, mas é o pão na mesa. Então, o pão na mesa justifica muitas vezes vários guichês, várias posturas, podcasts, discussão com o colega para a gente conseguir melhorar a nossa atuação. Então, eu acho que esse brilho nos olhos a gente não pode perder, essa garra a gente não pode perder. É difícil, é complicado, mas o previdenciário ele também traz essa junção. Em outro lugar, onde a gente se encontraria? Né? Mas a gente se encontra num congresso para a gente melhorar a nossa atuação, para a gente ouvir de pessoas que estão lidando com aquilo, de pessoas que têm uma visão diferente. Não tem como você não participar de um evento desse e você não aprender. Eu aprendi muito com você. Você aprendeu muito comigo, e essa troca fazendo com que o cidadão melhore a visão dele, para mim não tem nada igual. Então eu só posso agradecer essa tarde deliciosa que a gente passou, esse convite, Bruna, muito obrigada. E é isso, gente, caminhar sempre, com força sempre, porque o pão na mesa vale a pena. E qualquer pagamento é menor do que o cliente te trazer um bolo que ele fez para você, uma oração. O cliente te trazer o pão, uma oração que ele fala: doutora, a senhora fez a diferença na minha vida, um agradecimento, você falar assim: você está aposentado depois de um tempo de 3 anos de espera, você está aposentado, e o cliente sai com uma lágrima no olho. Para mim, são coisas que o cartão de crédito não compra, né? São pagamentos que a gente tem, que vale a pena, que, assim, deixa o nosso coração muito feliz. Então, trabalhar aqui essa tarde com você, esse bate-papo aqui com você foi sensacional. Muito obrigada, querida. E eu vou deixar de citar, e eu vou citar a pessoa que você falou, a professora Priscila Machado. Advocacia previdenciária não é para os fracos, é para aquelas pessoas determinadas, não é para os covardes. E usando o versículo que você falou, e a gente recentemente, não posso deixar de citar, teve uma grande conquista, que foi uma previdenciarista presidente do TED. Eu ainda me lembro de quando eu vi uma palestra dela falando: vocês, advogados previdenciaristas, tem que ir para o TED, porque as pessoas não entendem a dor do advogado previdenciarista. Lá só tem criminalista, lá só tem civilista. E aí foi ontem, a né? nomeação da Ana Júlia Cachan. Estou Fora a pessoa que ela é sensacional. É um ser humano, assim, como poucos nesse mundo. Então, assim, a advocacia previdenciarista, a gente hoje tem na prova da OAB, porque virou questão social mesmo, né? Então, eu acho que essa é a função do advogado. Então, hoje está lá presidindo uma advogada previdenciarista, acho que pela primeira vez na história de São Paulo, e é uma pessoa extremamente competente, que vai brigar pela advocacia como... Justa, correta, honesta, competente. Ela tem vários adjetivos, sou apaixonada pela Ana Júlia. Quem não é, né? Na verdade, gente, no ramo de previdência, a gente tem tantos professores que nos inspiram, né? Que, se você for falar aqui, são tantos nomes. Adriane Bramante, na aposentadoria especial, quando aconteceu esse negócio, você não clicou, pelo amor de Deus, ela foi brigar, ela foi tentar. E a gente vê todo mundo ali ativo. É muito lindo isso. Eu acho que a advocacia previdenciária, ela vira um propósito de vida, né? Não é só o seu emprego, você não fecha o escritório, acabou minha função. Então, é isso que a gente vê nos professores, no direito previdenciário. Eu já passei por outras áreas e eu falo, aqui a minha morada. A minha morada. Então, não faço outra coisa. E obrigada. Até o próximo podcast. E eu espero ter ajudado mais uma vez. Eu tenho certeza que isso aqui, abrilhantou o nosso podcast. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.